Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje com o Denison, que está na DHS Consultores. Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre o PAF. Ele vai explicar sobre o novo roteiro, o novo requisito de PAF. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Denison, Simões Gonzaga. Atualmente trabalho na DHS Consultores, que é uma empresa voltada para o ramo fiscal, tendo como objetivo a parceria com várias empresas do setor, no qual iremos prestar serviços específicos, vislumbrando sempre o melhor entendimento das legislações, como PAF-ECF, NFCE, SAT, NFE, SPED Fiscal, Sintegra, Convênio 0909 e também especificação de Minas Gerais, MG 001. E outras especificações também, outras legislações, inclusive cadastro nos estados. Hoje eu estou aqui na Daruma também, com essa parceria com a DHS. Viemos aqui apresentar um pouco para vocês as alterações do PAF-ECF com relação a essa versão nova, a 0202, especificação de requisitos, no qual entrou em vigor a partir de 1º de outubro, ela foi publicada em agosto e entrou em vigor a partir de 1º de outubro, e no qual os desenvolvedores já terão que, para aqueles que continuam realizando homologações, já se adequar ao software a essa nova legislação. Vou falar um pouquinho, ela foi publicada em 14 de agosto de 2014, agora, há 2 meses atrás, praticamente. Ela entrou em vigor a partir do dia 1º de outubro de 2014, no início desse mês. E também houve a publicação do perfil de requisitos novo, que é o que define o que cada estado quer referente a cada requisito, com a entrada do perfil V, que é um perfil novo, e com a saída do perfil X, que era o perfil de Minas Gerais, que saiu fora do PAF-ECF. Com relação às alterações, nós vamos começar aqui pelo menu fiscal. A inserção do Ato COTEC 1704, que nada mais é do que a geração dele por intervalos de data e CO, e também a geração dos registros, TXT, formato TXT assinado digitalmente, no final com EAD. E o seu conteúdo se refere a basicamente os registros E1 até o E21, que é o 1704, que antigamente tinha na versão 0113, foi retirado na 2.1 e agora voltou na 2.2 por conta de algumas especificações de alguns estados. Entrou como requisito também novo, é o requisito doação no cartão de crédito, que é, no caso, numa transação no cartão, você pode dar, cujo valor for superior em até R$10, essa diferença você pode destinar este valor a uma entidade sem fins lucrativos, desde que seja devidamente cadastrada e se identificada no registro H2 do arquivo. E aí você vai imprimir um relatório gerencial denominando comprovante de doação após esse tipo de efetivação dessa transação. Houve a entrada no 0202 do NFCE, todo mundo já sabe, é uma nova tecnologia que já está hoje praticamente em muitos estados da federação, já estão aderindo a esta especificação. O NFCE no PAF, ele nada mais é do que a venda realizada para o consumidor, nota fiscal de consumo eletrônica, no qual no PAF ela vai ser realizada através de um DAV, e também vai ser impressa o DANF-NFCE, como forma de relatório gerencial, devidamente cadastrado na impressora. E assim, após emitir, transmitir e armazenar essas informações em banco de dados, e para o servidor da Fazenda também, você deve armazenar essas informações para você possa gerar os arquivos tanto do Sintegra quanto do SPED, nos seus respectivos registros. Você teve a inserção da nota manual, no caso, houve uma diferença na modificação do conteúdo, que era o item 7, no qual a nota manual era um item exigido em que o lançamento dela no sistema era feito entre a redição Z e o primeiro cupom fiscal do movimento do dia seguinte. Agora, o que mudou com relação a essa nova legislação é que tanto entre o primeiro cupom e entre o Z emitido e o primeiro cupom,
para fazer essa validação, o ECF tem que estar funcionando normalmente, ou seja, tem que estar em uso, em utilização. Eles têm que estar ali para poder habilitar essa tela, caso tenha entre o Z e o primeiro cupom emitido no dia. Houve uma alteração, foi criado o item 9, respectivo para postos de combustíveis, que é uma nota manual destinada a esse nicho de segmento, no qual o lançamento dela vai acontecer no sistema, e ele tem que realizar todos os controles, inclusive incrementando o encerrante, claro, para depois, assim que voltar a comunicação com a bomba, com os bicos, para que você possa lançar essas notas no sistema e também fazer a ligação dessas notas com os respectivos cupons fiscais, pois para cada nota emitida manual para combustível, enquanto estiver sem comunicação, deverá se emitir um cupom fiscal respectivo. Houve inclusão no requisito 31, todo mundo já conhece o requisito 31. O requisito 31 é para as alterações, inclusões e exclusões na base de dados, colocando-se o caractere interrogação, quando acontece algumas dessas finalidades. Com relação ao que alterou, foi a inclusão do registro S2, né, que é os dados da conta de cliente ou mesa, e os seus respectivos itens, que é o registro S3. Na versão 0201, ambos esses registros, eles não eram controlados no banco de dados. Agora, na 0202, já passam a ser controlados. Para bares e restaurantes, eles colocaram o item no qual fica vedada a visualização dos itens registrados nas mesas em qualquer tela. Ou seja, tem apenas 3 casos em que você pode visualizar esses itens nas telas, que são: você pode visualizar eles se apresentar exclusivamente os campos código, descrição e quantidade do produto, se for emitido relatório gerencial conferência de mesa automaticamente quando da visualização, ou ocorrer na tela onde o documento fiscal estiver sendo emitido. Ou seja, essas 3 situações você pode mostrar os itens na tela. Qualquer outra tela não pode haver visualização dos itens respectivos das mesas. No caso de oficina de conserto, foi revogado a linha B do requisito L1, no qual agora o WOS, na 0201 e anteriores, ele tinha que se fazer menção aos WOS anteriores, ou seja, sempre que você lançasse um serviço no WOS, ele tinha que gerar um próximo número sequencial e esse próximo número tinha que fazer referência aos anteriores. Agora, na 0202, esse requisito foi revogado e esse controle passa a ser realizado pelo registro D4 do DAV. Nós temos agora algumas perguntas. Pode. Então, Denison, uma das perguntas que os desenvolvedores sempre fazem e eles sempre batem na tecla é com relação aos equipamentos móveis. O PAF, ele permite que ele utilize, por exemplo, um tablet, um celular? Não, a princípio hoje, como o PAF-SF está escrito, ele não permite que se utilize o principal executável num tablet ou num telefone móvel, ou na nuvem, uma vez que não há como ainda se tirar o MD5 desse EXE ou se identificar no caso de uma fiscalização. Portanto, ainda o EXE tem que estar localizado num computador ainda, o principal executável. Nada impede que as empresas tenham DAV ou pré-venda ou lançamento de itens na mesa, nesses tablets, como forma até de um sistema papa-fila mesmo. Mas o principal EXE tem que estar numa máquina mesmo. Tem que estar conectado na máquina física. Isso, uma máquina física na qual está conectado ao ECF. Entendi. Outra questão é com relação aos binários, que antes o PAF ele pedia que gerasse o arquivo no layout.cotep 1704, aí o anterior, que é o 201, ele veio pedindo os binários. E aí muitos desenvolvedores perguntaram para a gente como é que fazia esse binário, se assinava o binário, como é que funcionava. Como isso tem sido feito hoje? Tá. Hoje, a geração dos binários, tanto o ArcMF quanto o ArcMFD, você gera um binário, você gera um arquivo texto com o mesmo nome do binário, e o EAD, ao invés de você colocar ele no final do binário, você coloca ele nesse arquivo texto. Ou seja, o arquivo texto só vai conter uma única linha contendo o EAD do binário. Esse fato ocorre hoje por conta de que se você assinar
o próprio binário ele perde a sua validade fiscal e não consegue extrair as informações a partir dele, caso você o assine digitalmente. Por conta disso é que deve ser gerado um arquivo texto com o mesmo nome do binário, contendo somente o EAD do binário. Quando da geração do arquivo, o software deve informar tanto o diretório e o caminho do binário, quanto desse TXT também gerado. Tá, eu tenho mais uma questão, que essa daí, a gente como integração com o desenvolvedor e como fabricante de impressora, a gente possui as DLLs, os drivers. Constantemente a gente faz atualização, implementação no driver, e muitos desenvolvedores eles dizem pra gente que eles não podem atualizar porque vai mudar o MD5, e aí eu queria saber como que a gente pode orientar, o que isso impacta para o desenvolvedor, atualizar o driver, a DLL. Ok, hoje a gente sabe que a lista de arquivos executáveis é composta por todos os EXEs que realizam funcionalidades do PAF-SCF e também de todas as DLLs, que são essas que comunicam com as impressoras fiscais. Essas, por sua vez, acarretam sempre alterações devido a novas implementações de funcionalidades. O desenvolvedor, ele, por fazer parte de um conjunto, o PAF-SCF, de executáveis e DLLs, ele tem um laudo, no qual consta todos esses executáveis e DLLs com seus respectivos MD5, só que o Estado está preocupado apenas com a alteração no principal executável e nos executáveis a que correspondem de posse da empresa desenvolvedora. Portanto, até mesmo no caso de uma atualização de versão, somente o que se pede é que se atualize o principal executável, não tendo assim necessidade de atualizar essas respectivas DLLs que ficam constantemente mudando. No caso também de uma alteração de versão, é sempre interessante fazer um conjunto desses executáveis juntamente com as DLLs e cadastrar novamente no Estado. Mas, respondendo à dúvida da Agatha, com relação às DLLs, e caso elas sejam alteradas, o desenvolvedor pode alterar o sistema com essa DLL. O MD5 no rodapé do cupom irá mudar, mas o MD5 do principal executável da empresa não irá. Se esse MD5 do principal executável se alterar, ele tem que gerar nova versão e se cadastrar no Estado. O que importa nesse caso é o MD5 sempre do principal executável. Tá, seriam essas dúvidas que eu tenho no momento, Denison. Pessoal, desenvolvedores, segue meus contatos, né? A DHS Consultores, meu nome é Denison Simões Gonzaga novamente. Telefone para contato, DDD 31 44 0088. Telefone celular 31 9201 0985. E o e-mail dhs@dhsconsultoria.com. Digo para vocês, estamos sempre à disposição, né, para manter eles informados sobre todas e quaisquer legislações fiscais, pois este é o nosso foco. Lembrando sempre de primeira mão que informação hoje é bom sempre tê-la no primeiro momento para que se saia privilegiado no mercado e possa, claro, implementar as rotinas e funcionalidades no software, sempre levando em conta sempre todas as legislações. Muito obrigado, eu agradeço a atenção.